Olá, boa tarde novamente. Estamos aqui, eu e o Edgar, esclarecendo a vocês que nós tivemos um pequeno problema durante a nossa reunião do Google Meet. Nós tivemos lá um probleminha com uma invasão, né, que acabou vindo tumultuar um pouco a nossa reunião. Nós decidimos, então, encerrar a reunião do Google Meet e iniciarmos aqui uma live para que nós consigamos discutir os temas, né, analisar os temas, o tema que o Edgar já deu, o disparador, né, a palestra disparadora, e nós pedimos que vocês colaborem conosco, trazendo os seus questionamentos, as suas perguntas aqui mesmo, pelo Facebook, nos comentários, que nós faremos, aqui colocaremos para o Edgar, e o Edgar comentará, responderá as suas perguntas. E nós já iniciamos, né, essa live de agora, justamente tratando sobre, pedindo para o Edgar tratar sobre o tema mais um pouquinho sobre Cristo e nós, justamente nos momentos em que somos provados. Porque vejam, estávamos num ambiente de muita paz, de muita alegria, de muita harmonia, fizemos a nossa prece. Quando íamos iniciar, entraram algumas pessoas mal intencionadas e tumultuaram a nossa reunião. E isso gerou, claro, naturalmente, um transtorno, como em tudo na nossa vida, né, Edgar? Nós sempre temos alguma coisa que faz chacoalhar. Mas ficaremos com raiva por isso dos nossos irmãos? Ficaremos magoados? Não. Isso apenas é uma forma de nos estimular a nos aperfeiçoarmos, a melhorarmos, a buscarmos outros caminhos para solucionarmos as nossas dificuldades, né, Edgar? Então, aqueles que estavam participando, gerou uma certa. Nós ficamos um pouco sem saber o que fazer no momento, até tomarmos a decisão de encerrarmos a sala e fazermos aqui a nossa live, mas pedimos que retornem conosco, que voltem nessa vibração de paz e de amor, porque como nós comentamos agora há pouco, eu e o Edgar e toda a equipe da USE, quando algo está surtindo efeito, às vezes incomoda aqueles que não querem que isso vá para frente. Mas nós devemos manter firmes nos passos de Jesus. Os primeiros cristãos eram apedrejados, eram crucificados, eram mortos. O que é um tumulto numa reunião para nós, né? É somente para superarmos. Nada. Então, que Deus abençoe a todos nós e que continuemos firmes no nosso propósito. Participem, meus irmãos, participem conosco, estejam aqui junto de nós, fazendo seus comentários para enriquecermos o nosso estudo da tarde. E o nosso evento continua com muito amor, com muita luz, com os benfeitores espirituais juntos de nós, nos auxiliando sempre. Edgar, pode colocar suas primeiras considerações e nós aqui depois colocaremos as questões para que você venha a responder. Muito bem. Bem, gente, olha, a vida é sempre sábia, né? Sempre. Eu gosto de pensar que a vida não vai deixar a gente em paz, né? Se alguém quer muito sossego, se alguém quer muita sombra e água fresca, teremos no máximo por um tempo, viu? A vida quer nos mostrar que nós podemos ter muito mais do que a gente tem. Muito mais e melhor do que a gente tem. Então ela não vai deixar a gente em paz, né? Ela sempre virá nos trazendo outros exercícios, outras lições, para que a gente realmente se desenvolva. Eu disse lá na primeira parte que o Cristo precisa estar em nós, quer dizer, nós precisamos que o Cristo esteja em nós, não é? E que, para quê? Principalmente, nas horas que nós consideramos difíceis, nós consigamos ter acesso ao consolo que ele permanentemente nos dá. Só que tantas vezes a gente não consegue perceber. Para isso, eu não posso buscar o mestre, eu não posso fazer com que a importância dele cresça dentro de mim, dentro de nós, na hora que eu preciso de consolo, de apoio, de forças. Eu preciso fazer isso de uma forma permanente para que quando acontecer algo que me teste, que me provoque, que me traga dificuldade, ele esteja próximo, visível, perceptível, acessível, né? Então,
O que aconteceu há pouco, podemos dizer que é absolutamente nada, né? No máximo, nós fomos contrariados nos nossos planejamentos, né? Que não sejamos crianças mimadas, né? Que se agastem porque foram contrariadas, porque as coisas não seguiram como planejamos. Por mais de boa vontade que tenhamos nesse planejamento, a vida, lembra que eu disse? A vida aproveita todos os instantes, absolutamente todos os instantes, para nos ensinar a nos curarmos, a nos ensinar a nos desenvolvermos e a revelarmos o que há de melhor em nós. E veja, não é revelarmos para o mundo, revelarmos para nós mesmos, já que nós somos o grande desconhecido de nós mesmos. Então, assim, não aconteceu absolutamente nada, né? Apenas um detalhe, né? E que a gente, como a Dalva disse, precisamos procurar. Ah, não é daquele jeito? Então, qual é o meio? Qual é a outra forma? Esses desafios apenas têm o poder de nos fazer ficar mais fortes, nos engrandecer, né? Aprender quem somos, nada mais do que isso. Então, um minúsculo teste, só para que a vida, é só a vida nos alertando, olhem, olhem, muitas vezes as coisas não sairão como você quer. Muitas vezes. Quase todas as vezes. Por quê? Porque estamos aprendendo a querer, a planejar. Estamos aprendendo a usar a boa vontade. E para isso ela será sucessivamente retemperada nos testes de cada dia. Ok? Eu acho que é um bom começo, né, Dalva? Se tiver alguma questão, apesar que eu estava no meio de uma questão da Ilô, né? Não sei se eu vou lembrar. Muito bem, obrigado, Heloísa. Colocamos como alguém inalcançável, mesmo sabendo que ele é uma figura de amor. Então, o Cristo não está distante, mas quem vai se aproximar dele somos nós, não ele de nós, porque ele já está. Posso dar um exemplo para vocês? Acho que todo mundo aqui já leu Nosso Lar, né? Aquele primeiro livro do André Luiz. E não sei se vocês se lembram, André Luiz ficou 8 anos ali no umbral, logo depois do seu desencarne, né? E essa fase da vida do André Luiz, inclusive, causa reflexões a muitos de nós espíritas, né? Eu já ouvi comentários, puxa, se André Luiz ficou 8 anos, quantos eu ficarei, né? Mas as coisas não são bem assim, não são assim, né? E eu me pergunto, por que André Luiz ficou 8 anos no umbral? A gente pensa inicialmente que é só por causa da vida do André Luiz, a vida encarnada. Claro que nós sabemos, Emmanuel já nos fala, que morremos como vivemos, né? E é óbvio, né? Porque se é cada um segundo as nossas obras, as próprias obras, então o meu desencarne, que está no futuro, ele está profundamente relacionado à forma como eu penso, vivo, falo e sinto hoje. Porque eu vou estar, através dos meus atos, do meu jeito de ser, me conectando mais ou menos ao bem, mais ou menos ao desequilíbrio, né? Então, isso é natural, é assim mesmo, tem que ser assim, né? Agora, eu acho que existe mais uma questão que fez com que André Luiz ficasse 8 anos no umbral. Por quê? Será que alguém imagina que a bondade do Pai não estava com André Luiz durante o período que ele estava no umbral? Vocês acham possível pensarmos que Deus não está conosco em qualquer lugar, em qualquer instante? Jesus nos disse: eis que estarei convosco através dos tempos. Como que Jesus, que é o grande representante de Deus na nossa vida, vocês acham que a bondade do Pai, o consolo, o apoio não estava com André Luiz desde o momento que ele desencarnou? Vocês acham que a mãe do André Luiz, que já orava por ele antes dele desencarnar, não estava com as suas preces, com as suas energias ali, desde o primeiro dia no umbral? Será que Clarencio não passou, ao invés do último instante ali, quando ele o viu, 8 anos aos seus pés, esperando que ele tivesse a condição mental
que o enxergasse. Então, gente, somos nós que temos que ir ao Pai, a Jesus, não ele a nós, porque ele já está sentinela, amor infinito na nossa vida, dentro de nós. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Isso feito, ou isso começando a ser desenvolvido, isso transforma completamente a nossa vida dentro do lar, a nossa vida em qualquer parte que estejamos, transforma a nossa vida. Por quê? Porque ele começa a ser de verdade uma referência. Porque convenhamos, né, gente? Jesus não pode ser uma referência para que a gente o cite nas palestras e nas reuniões do grupo mediúnico, né? Ele não pode ser, ele não pode se servir somente a isso. Ele é o caminho. Então, eu entendo que na ordem das coisas que devemos nos preocupar, em primeiro lugar, nós descobrimos por que a gente se coloca distante dele. Por que a gente não desenvolve um trabalho íntimo de nos aproximar dele? O que nos separa dele? Que, por favor, que o que nos separa dele não sejam os nossos erros, porque isso é ainda um jeito bastante infantil e primitivo de ver os próprios erros. Nada é capaz de nos separar do amor do Pai, como disse Paulo, de uma forma imensamente consoladora. Nada que a gente faça ou que aconteça é capaz de nos separar do amor do Pai. Porém, eu preciso me aproximar do amor do Pai. Espero ter respondido a Heloísa. Edgar, nós temos uma outra Que bom. pergunta. É do Valci Silva. Ele coloca: uma pergunta. Esse contratempo não é nada. Pergunto: como fazer o enfrentamento quando pessoas estão diante de derrotas morais, onde não conseguem raciocinar com a ideia de Jesus amparando-os e protegendo-os? Obrigado, Valci, pela pergunta. Eu também agradeço a Elo. O Valci coloca um dos capítulos mais difíceis, principalmente quando as pessoas que você cita, Valci, são pessoas queridas ao nosso coração. São nossos filhos, são cônjuges, são amigos, são pessoas que temos autoestima. Quando eles optam por caminhos que sabemos, pelo entendimento mínimo das leis, que vão lhes causar, no futuro, bastante dor. Mas eu preciso concluir, preciso responder de que ninguém é capaz de mudar o outro. Ninguém é capaz sequer de convencer alguém. Nós nos deixamos alterar, nós nos deixamos convencer. Nós podemos convidar o outro, nós podemos estimular o outro, nós podemos provocar o outro à mudança. No meu entendimento, nada mais. E porque isso também é um exercício. Essa nossa suposta impotência é também um exercício. Eu preciso concluir claro que eu preciso concluir que Deus é extremamente sábio quando ele não deixou as mães e os pais estarem no lugar dos filhos quando os filhos têm que fazer uma cirurgia. Porque senão nenhum filho ia fazer cirurgia. Né? A mãe e o pai ia querer trocar de lugar. Que bom que Deus não deixa que os pais façam o vestibular no lugar do filho. Né? Porque senão ninguém faria vestibular, só os pais. Por que é assim? Por que Deus não deixa? Porque nós precisamos acreditar no outro. Precisamos acreditar que o outro parece frágil. Mas antes, ele é filho de Deus. E o material do qual ele é feito é divino. É de qualidade infinita e superior. A gente precisa enxergar o outro com dignidade.
e não como um ser frágil e inferior, incapaz de compreender. Hoje é incapaz. Como nós somos incapazes hoje de entender 1 milhão de coisas. 1 milhão de coisas. Como nós somos incapazes de desenvolver aquilo que a gente já supõe saber. Que é aquilo que a gente já recita nas nossas palestras e grupos de estudo. Mas que temos ainda imensa dificuldade de fato saber e de fazer. Porque só sabe quem faz. Então, o grande exercício quando nós estamos diante de pessoas muito amadas e que estão em trilhos muito complexos, muito comprometedores e de grande sofrimento hoje ou amanhã, o grande exercício, no meu entendimento, é a gente compreender o sentimento que a gente tem. Compreender o sofrimento que a gente tem. E me pergunto, e encerro deixando essa questão, será que a nossa dor frente a alguém que a gente ama e sofre, que a nossa dor, o quanto a nossa dor contém rebeldia, inconformação e falta de confiança nos caminhos do Pai? O quanto? Fica para a gente pensar. Edgar, nós também temos aqui um comentário da Mari Cleide Costa Ferreira, que ela diz o seguinte: ele não estava preparado para os compromissos maiores que ele iria assumir? Eu acho que se referindo à sua fala anterior, né? Você Sim. estava falando antes. Emendando a pergunta do Valci, né? Não existe alguém incapaz, não preparado para os nossos compromissos. Não existe. Porque se a gente partir do pressuposto que estamos despreparados, que nós somos incapazes de cumprir um determinado exercício ou um compromisso, nós não precisamos, então, nem tentar. A gente já nasceu perdedor daquele compromisso, e não é assim. Nós e os outros, sempre reunimos em nós todas as condições para resolver o exercício que a vida nos dá. Sempre. Claro que ao longo do caminho, enquanto o exercício não se aproxima, se eu descuidar dos meus deveres, se eu não quiser entender, vamos colocar dessa forma, se eu não quiser entender o que a vida é, o que eu estou fazendo aqui, muito possivelmente eu não vou conseguir resolver bem nenhum dos meus compromissos ou exercícios. Esse é o ponto. Enquanto a gente acreditar que aqui é um parque de diversões e não uma escola, enquanto a gente acreditar, e aí eu não estou falando o que a gente diz, estou falando como a gente age, a forma, a nossa postura, mesmo nós espíritas, enquanto nós não quisermos os desafios, e mesmo nós espíritas, a gente percebe, nós não queremos os desafios que a vida dá. Nós queremos sombra e água fresca. A gente ora de manhã para que o dia seja ótimo, ou não? A gente ora. Sendo que nós já deveríamos saber que o dia será ótimo. Sempre. Porque ele foi totalmente construído pelas leis divinas. Então o dia será ótimo sob a ótica divina. Talvez não seja como você planejou. Na nossa imaturidade, na nossa infantilidade, não vai ser como nós planejamos. Isso quase certo que não será. Mas ele será ótimo. O que é que nós estamos pedindo? Por que a gente está pedindo para que o dia seja ótimo? Ou esse ótimo significa que a gente tenha todo o entendimento, todas as forças e todo o esforço necessário para bem cumpri-lo. Se o nosso desejo verdadeiro diante do dia for esse, então está tudo certo. Então, todos nós estamos capacitados aos compromissos que a vida nos dá. Todos. Mas somos tremendamente negligentes em nos prepararmos, enquanto no meio do caminho, em nos fortalecermos, em nos
em vermos a nossa vida de uma forma normal, para que a gente não se frustre. Porque se eu espero sombra e água fresca dessa vida, todas as vezes que eu tiver um problema, eu vou me frustrar. E, gente, um aviso a todos os navegantes. Sempre haverá tempestades. Sempre haverá o que a gente enganadamente chama de problemas. E deveríamos chamar de exercícios. Exercícios nessa escola aonde a gente tem a possibilidade de aprender para ser feliz. Muito bom, Edgar. Nós também temos aqui um comentário do Guilherme Brandão, que ele colocou no da Heloísa, né? Mas do Facebook da Heloísa. Durante este momento de isolamento social que estamos passando, na sua opinião, qual a relevância de se praticar o evangelho no lar? Bem, não há momento nessa vida que o evangelho no lar deva ser interrompido. Não é. Eu posso brincar e dizer que se a gente só faz evangelho na pandemia, a gente demorou demais. É tarde demais. Mas é uma brincadeira. Nunca é tarde demais para o evangelho no lar. Mas assim, começamos tarde. É como aquela pessoa que tem que correr a São Silvestre, uma maratona, e começa a treinar um mês antes. Um dia antes. Ou nunca treinou. Nós já saímos bastante prejudicados no exercício. Por quê? Porque a gente não fortaleceu os nossos músculos morais, a gente não abriu a nossa mente, a gente não aprendeu a estabelecer sintonia com a harmonia divina, a gente não construiu um relacionamento melhor com Jesus e com o Pai, e fazer no meio do exercício aumenta demasiadamente a complexidade. De forma nenhuma ele é inútil. De forma nenhuma. Né? Mas, assim, começamos bastante atrasado. Né? Tomara que, após a pandemia, o evangelho no lar também continue. Né? Eu gosto, para mim, o sinônimo de vida encarnado é sinônimo de escola. Né? Os professores, há 1000 anos, já dizem, não estudem um dia antes da prova. Não estudem, vai dar problema. Estude um pouquinho todo dia. Para a vida é exatamente a mesma coisa. Só um pouquinho, todos os dias. Pequenos esforços, pequenos cuidados, pequenas disciplinas. Só isso. O pai não. Chico já disse, o pai não está pedindo para a gente subir o Everest todos os dias. É só um trechinho. É só hoje. É só mais um passo. Né? Então, o evangelho no lar jamais pode ser abandonado. Jamais. Porque haverá tempestade sempre. E a pandemia é só mais uma. Mais um exercício. Só que é coletivo dessa vez. Mais um dentre muitos, né? Que nós teremos até nos tornarmos espíritos perfeitos, né, Edgar? E depois continuarão os desafios para auxiliar aqueles que não chegaram até lá ainda, né? Então faz parte, né, da nossa vida. Claro. E nós temos aqui a Solange Cristina Ribeiro Isidoro, e ela fez o seguinte questionamento, ou melhor, a seguinte colocação. O que nos aproxima de Jesus não é falar dele, mas sim sentir Jesus. Acredito que falar dele nos traz um bem-estar momentâneo. Incluir Jesus como companhia diária é um exercício que traz a verdadeira reforma íntima. Sem dúvida, é isso. Mas eu concordo com todas as palavras da Solange. Obrigado, viu, Solange? Mas eu levanto a questão do que é sentir Jesus. Lembra que eu comentei hoje que cada um de nós vai ter que criar o seu caminho na direção do Cristo, né? Cada um de nós, como é que nós vamos sentir Jesus? O meu sentir Jesus é diferente do da Solange, é diferente da Dalva, é diferente de todos nós aqui. Por quê? Porque nós somos diferentes. Então, eu preciso descobrir, já que me desconheço amplamente, eu preciso descobrir quais são os meus, qual é o meu caminho, qual é a minha forma para que eu sinta Jesus.
Quem é? De novo, eu busco uma outra forma de me expressar, mas eu não consigo, eu não sei. O que é Jesus para você? Essa resposta, cada um de nós vai ter que responder, e eu sei que são respostas diferentes para cada um de nós. O que é Jesus? Como eu vou senti-lo? Ele é alguém só para eu agradecer? Ele é alguém que, quando eu me ligo em pensamento, eu de verdade sinto-me consolado, fortalecido, de verdade. Sinto que sou capaz com ele, observem essa última frase, que eu sou capaz de fazer o que eu tenho que fazer, porque ele está sendo sentido por mim. Porque, gente, Jesus não fará o nosso trabalho. Ele já aprendeu. Ele não vai entrar na cirurgia no nosso lugar. Se os nossos pais não entram, muito menos ele. Quantas vezes, estando aqui, ele disse: não posso curar a sua filha ou seu filho ou a você. Não lhe seria útil. Lhe seria um prejuízo. Vai e prossiga amparado pelo Pai. Então, nós precisamos dar estes passos para que a gente sinta Jesus, não de um jeito... Permita-me, já que nós estamos aqui em quatro paredes de novo, permita-me fazer um comparativo, longe de ser pejorativo, hein? Por favor. Mas é porque eu acho que é uma vivência próxima da maioria de nós. Todos nós fomos católicos, pelo menos uma vez nos últimos 2000 anos. Né? Se nós vivemos no mundo ocidental, nos últimos 2000 anos, nós somos católicos. Né? E nós aprendemos e vivemos a prática de cultivar os santos. Né? Eu penso que esse atavismo, esse hábito, ainda está, de alguma forma, dentro de nós. E eu, às vezes, percebo que a gente olha, se relaciona com Jesus da mesma forma que a gente se relaciona com os santos, pedindo, esperando. A gente já aprendeu com a doutrina, que é uma lente de aumento sobre o Cristo, que a gente não precisa esperar mais nada de Jesus. Ele sempre deu, ele sempre dará tudo o que a gente precisa. É um absurdo, quase um absurdo. Isso não é uma crítica, por favor. É quase um absurdo a gente dizer a Jesus o que precisamos. Ele já sabe. Quando a gente diz, e eu também digo, e é bom dizer, a gente diz para que a gente saiba. Para que a gente ouça o que eu preciso no nosso processo de autoconhecimento. Mas ele nos ama infinitamente, gente. Então, esse processo precisa acontecer, e precisará acontecer se a gente der importância a ele. É interessante, né, Edgar, porque Jesus sempre está conosco, né? Nós é que muitas vezes nos esquecemos de estar com Ele, porque nos perdemos pelos nossos caminhos de interesses pessoais, nas nossas ilusões, nos perdemos. O perdemos de vista, vamos dizer assim, né, no seu amor, mas Ele sempre está conosco, né? Ele já nos dá tudo, realmente, como você disse. Tudo. Nós é que não nos damos o suficiente para estarmos junto dele. Você disse uma palavra interessante. Apesar dele estar conosco. Sim, você disse uma palavra assim. Conosco. Ele está conosco, mas veja, uma conversa precisa de alguém interessado, duas pessoas interessadas, né? E aí você disse uma palavra interessante que é interesse. Se o meu interesse primordial não é Jesus, não é esse desenvolvimento, são as coisas ligadas à vida temporária, eu não quero ouvi-lo toda hora. E veja, eu não estou falando para a gente ser beato, né? Ou para a gente ser um espírita fanático, nada disso.
Eu não estou falando que a gente não precisa ter uma vida religiosa no sentido humano do termo. A gente precisa de uma vida cheia de religiosidade. É completamente diferente. A gente não precisa de momentos religiosos. A gente precisa de uma postura de religiosidade. E o que é isso? Uma pessoa, alguém que anda com a mão assim, que nem um monge, né? A gente tem aquela figura que o monge tem bastante religiosidade. Não, não, não. Uma pessoa normal. Uma pessoa que trabalha, uma pessoa que cumpre suas obrigações, uma pessoa que dá a César o que é de César, ao mundo o que é de mundo. Normal. Mas uma pessoa que enxerga o outro e a si mesmo e as coisas com a visão que o Cristo / doutrina espírita nos dá. Uma visão de que nós estamos na escola, uma visão clara que nós somos imortais e, portanto, não precisamos ficar nos preocupando com bobagens temporárias. Uma visão de confiança de que nada de importante me faltará, como diz o Salmo 23, antes de Jesus. Uma visão de que eu sou perfectível e tenho dentro de mim todo o potencial necessário para me desenvolver a plenitude e ser feliz. Todo. Pronto. E finalmente a visão de que, eu já disse, que eu sou meu mortal e tenho todo o tempo necessário para me desenvolver, por mais que eu erre, sendo que o erro é pedagógico. A gente não precisa, no meu entendimento, de absolutamente mais nada. E Jesus, como compreende tudo isso, Tudo. ele não faz por nós porque ele sabe que nós conseguiremos fazer, né, Edgar? Dalva, ele tem essa certeza absoluta. Então, Dalva, ele nos olha, eu acho que ele nos olha olhando o futuro. Ele sabe no que a gente se tornará. Creio que tem uma frase que é fantástica, acho que é de Nietzsche, ele fala assim: torna-te o que tu és. É isso que a gente precisa. A gente precisa se tornar o que a gente é. Porque a gente não é. A gente não está sendo o que a gente é. Desculpa o gerúndio. Né? A gente hoje ainda não é o que a gente é. A gente está se construindo para que a gente se torne tudo o que a gente é capaz de ser. E a gente se tornará. Isso não pode haver dúvida. Isso é ordem divina. E ordens divinas são cumpridas, invariavelmente. Não estou te ouvindo, Dalva. Vós sois sim. deuses. Foi o que Jesus disse, né? Então, e que hora que a gente vai assumir esse papel? Então. Hã? Pois é. A Heloísa fez um comentário. Ela colocou o seguinte, ou melhor, uma pergunta. Como podemos, neste momento, conciliar nossas tarefas do trabalho, que têm sido intensas, dando a mesma importância ao trabalho doutrinário? Que pergunta ótima. Pergunta ótima. Elô, não pode haver separação entre duas atividades. Não pode. A vida é muito mais sábia que a gente. Se nós estamos no momento da nossa vida onde as tarefas do trabalho profissional, dos trabalhos de sobrevivência, são imensas e tomam todo o nosso tempo, é ali o nosso estudo e o nosso trabalho doutrinário. Não pode haver um momento para o trabalho cristão. Sábado e domingo eu faço caridade. É um bom começo. Né? Mas nós precisamos aprender que a caridade tem que ser feita a todo instante. A caridade, ela precisa se ampliar. Eu estou usando a caridade como sinônimo de amor aí, que é tudo que a gente tem que fazer de bem, de harmonioso e que nos traga felicidade. A gente já somos capazes de compreender que a caridade ou o amor não é apenas um tipo
de ato. Ela é a forma, ela é o como a gente faz qualquer coisa. Às vezes eu penso que há muito mais caridade em determinados diálogos lá no trabalho profissional, aonde eu estou me esforçando para enxergar o outro, enxergar a fragilidade, a dificuldade, enxergar o drama, a dor oculta, o trauma do outro, que está me ferindo, que está tentando me passar para trás, que está mentindo, que está querendo tirar proveito de uma situação, que há muito mais caridade no meu esforço de compreendê-lo do que quando eu levo uma cesta básica na periferia. Então, não se preocupe com a suposta falta de tempo para o estudo. A gente não pode pensar que a gente precisa ler todos os livros, participar de todos os estudos, assistir todas as palestras. No fundo, a gente precisa só entender o maior mandamento. Se a gente passar a vida inteira só estudando o maior mandamento, o amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, eu inverti, né? A Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, só, não que seja, está longe de ser pouco, se a gente decidir não estudar mais nada, a não ser isso, mudando a própria vida, nós fizemos tudo que é preciso fazer. Fique em paz sobre os rumos que a vida toma. Às vezes, tem pessoas que se afastam da casa espírita porque trabalham o dia todo e de noite fazem faculdade. Quantos jovens saem da mocidade por causa disso? Qual o problema? Ele não pode ler em casa, no ônibus, enquanto espera na fila do banco, ou do médico, ou da escola. Ele não pode ler no intervalo. Depende do seu interesse. Tudo isso se torna possível. Ok? Muito bom, Edgar. Nós temos aqui um comentário da Rejane Mucilo, nossa amiga de Garça, que é trabalhadora também da USE. Ela constou o seguinte: obrigada, Edgar, por essas palavras, pois há pouco mais de um ano, minha irmã de apenas 38 anos voltou à pátria espiritual, entre aspas, de repente. Pois sabemos que tudo tem sua hora certa e está sendo muito difícil para mim enquanto espírita. Imagina para minha mãe, que profetiza outra fé. Gratidão. Aí a Rejane continua. Estas palavras de que um pai não entra na cirurgia com seu filho, ou que Deus sabe o que não pode ser curado, foi excelente. Fico muito contente. E olha, eu fico muito contente, Rejane, porque você não disse que você perdeu a sua irmã. Fico contente que você disse de uma forma precisa que ela voltou para casa. Gente, nós estamos presos. Nós estamos presos. Podemos quase dizer que quem está morto somos nós. Né? Eles estão vivos. Né? Lembra que eu disse, Rejane e todos, que tudo, absolutamente tudo na nossa vida são exercícios? A pergunta para você, a pergunta que você poderia se fazer é: o que este exercício de não estar mais convivendo com a minha irmã, o que esse exercício está pedindo para mim? Isso em relação a você mesma, mas também em relação ao que você pensa sobre a sua mãe. O que esse exercício está pedindo para você desenvolver dentro de você? Porque, lembra, não basta viver a dor. É preciso extrair dela a lição transformadora. Não basta sofrer. É preciso aprender com aquele momento. Até porque aí o seu sofrimento desaparece. Então, se pergunte com
com muita amorosidade a você mesmo, compreendendo que as suas dificuldades, porque são de todos nós, porque é de todos nós, são absolutamente naturais. Que você não é obrigada a saber, você não é obrigada a não sofrer, só porque é espírita. Nem se não fosse. Também não é obrigada. Então, acolha este instante na sua vida com muita amorosidade e compreensão dentro da extrema naturalidade, que é o que você está vivendo. E se você está vivendo como a sua mãe e outros parentes, é porque a vida considerou você capaz, olha só, capaz de ser feliz com esse exercício, através deste exercício. Se compreender, se aprender com o exercício, você se tornará mais feliz, mais forte, mais capaz, mais em paz. Por isso que isso aconteceu. Só por isso. Exclusivamente por isso. Muita luz para você também. Aí a nossa amiga Karina Rafaele de Marília, ela fez o seguinte comentário: Jesus nos olha não como a personalidade do momento, mas como individualidade, com todo o potencial de amor e perfeição, filhos do mesmo Pai. Boa tarde a todos. Um abraço, Karina. Boa tarde para você também. Exatamente, Karina. Imagine que Jesus olha essa faceta atual. Imagina, cabimento. Você disse muito bem. Jesus olha tudo, né? Nos olha inteiros, nos olha plenos. Olha, sabe quando o pai ou a mãe olha a criança que está na escola, lá com 5, 6 anos, com a imensa dificuldade de aprender o beabá, né? Fazendo seu exercício com as letras todas tortas, sem entender nada, repetindo, copiando, né? E a gente olha, e os pais olham e falam assim: está tudo certo, está no seu momento, está aprendendo no seu esforço, não está entendendo nada, está repetindo como um papagaiozinho, né? Mas é o caminho, né? Por quê? Porque esse pai e essa mãe enxerga o ser, né, o filho, e reconhece seu potencial, sabe que ele é capaz e sabe que ele precisa passar pelas fases naturais do crescimento. O Pai Jesus nos enxerga exatamente da mesma forma, plenos de capacidade, vendo o nosso divino, aliás, ele só vê o nosso divino, e enxergando as nossas fases. E quando a gente se acha no meio de uma tragédia, né, porque a gente é muito dramático, né, convenhamos, né, a gente dramatiza bastante, né? Quando a gente se acha no pior dos mundos, se a gente dá um passo atrás e ver que é tudo temporário, que nem morrer a gente pode, tá certo? Que isso daqui vai durar 20, 30, 100, 200, 100 anos, por pior que seja, só. Que a vida não está pedindo para a gente viver 100 anos em um, mas está pedindo para a gente viver só cada minuto. E que esse minuto, por mais trabalhoso, essa é a palavra que eu consigo admitir, trabalhoso que seja, nós somos capazes e nós não estamos sozinhos. Nós temos o Senhor nos ajudando. Nós temos o amor do universo a nosso favor. O que nos falta? Muito bem, Edgar. Só vou esclarecer aqui aos participantes que nós leremos os próximos comentários e depois nós encerraremos a nossa live, porque o horário nós estendemos um pouquinho mais do horário Claro, combinado inicialmente, né, Edgar? Porque nós claro. tivemos que nos ajustar, mas nós faremos os próximos comentários, o Edgar responderá ou fará as colocações. E depois nós partiremos para a conclusão da nossa live, porque nós continuaremos ainda à noite, né, na roda de conversa. Então, o próximo comentário
é da nossa amiga Maria Luísa. Ela diz o seguinte: um dia chegaremos a vivenciar a caridade e não só fazer caridade. Muito Bem bom, colocado, Edgar. né? É, bem colocado. Veja, e talvez esse dia nem seja tão longe, né? A gente não pode esquecer que a natureza não dá saltos. Significa que não é assim, a gente vai do 0 a 100. Não. É do 0 ao meio, é do meio ao 1, é do 1 a 1,5. É assim. Então, nós vivenciamos a caridade 100%? Possivelmente não. Vivenciamos a caridade 0? Possivelmente não. Ao fazermos a caridade, alguma coisinha a gente já vivencia. E por isso que é importante fazer a caridade, que é ainda uma forma não plena. Mas ao fazer a caridade, eu me habilito, eu me coloco no caminho de vivenciar a caridade. Ninguém vivenciará a caridade sem viver, sem fazer a caridade. Então, é o nosso caminho, é o processo. Lembra que eu disse? Eu preciso copiar a letra sem saber o menor, sem ter a menor noção do que eu estou fazendo, para depois eu entender como aquilo é precioso, para que eu leia um livro e o conhecimento, a informação seja de fato traduzida, incorporada, entre no meu mundo. Né? Então, processos naturais da vida, que a gente tem que olhar com muita alegria, com muita esperança, com muita naturalidade. É isso mesmo. É interessante, né, Edgar, quando você diz ler um livro. Até mesmo nós, quando nós lemos o livro em um momento, nós temos uma percepção. Depois, passado um tempo, nós lemos o mesmo livro, nós temos outra percepção. Por quê? Porque nós já não somos os mesmos. Que bom. Então nós temos uma possibilidade de alcance maior, né? Então, realmente aos pouquinhos que nós vamos crescendo. Aí É nós, isso mesmo. aí nós temos a nossa companheira Nai Vieira. Ela diz o seguinte: comecei a ir ao centro espírita e alguns meses depois acabou fechando devido à pandemia. Ainda gostaria de estudar e aprender. Ótima pergunta. Vai me dar a chance de falar uma coisa importante para o momento. Gente, o centro espírita é um lugar fantástico. Lá a vida nos oportuniza, acima de tudo, a convivência. Acima de tudo, a oportunidade de relacionamento. Que é onde está o grande exercício. Convenhamos, né? O outro, para nós, é a encrenca da nossa vida. Né? É assim que a gente pensa. Né? O outro, para nós, é a nossa chance, na verdade. Então, a casa espírita é um lugar de consolo, é um lugar de refazimento, é um lugar desse exercício do relacionamento, é um lugar fantástico. Mas ele não é essencial à minha evolução. Ele não é essencial ao meu bem-estar. Então, a vida, a pandemia, está nos bloqueando ir ao centro, porque a pandemia, a vida quer que a gente compreenda alguma coisa que talvez a gente não estivesse compreendendo antes. Né? E aí fica a pergunta, por que eu estava indo ao centro? E, de novo, vamos fugir das respostas prontas. Ah, é porque o centro estava aprendendo. Menos. Quer dizer, mais fundo. Por que a gente estava indo ao centro? De verdade. De verdade. O centro espírita atendia a qual das minhas necessidades? E algumas delas não são tão nobres. Não são tão nobres. Podemos fugir do nosso lar, da nossa casa, indo ao centro. É uma fuga nobre, eu diria. Né? Melhor do que fazer outras coisas. Mas ainda é uma fuga. Talvez estivéssemos fugindo de nós mesmos. Porque os grandes exercícios estão no meu lar. Os exercícios da casa espírita são facílimos.
Conviver com A ou com B durante 1, 2, 3 horas por dia, isso, gente, fácil. Conviver 24 horas ou a vida toda com outras pessoas, esse é outro exercício. Então, a bondade do Pai permite que a gente exercite a caridade e mostre para nós mesmos que nós somos capazes de fazer caridade, de compreender, de ter paciência com algumas pessoas do centro, para que a gente mesmo perceba que nós também somos capazes, se quisermos, de ter paciência, tolerância e compreensão e carinho para aquelas pessoas que não nos compreendem lá em casa. Então, foi só um parênteses, foi só um exemplo. Nós precisamos saber o que a gente procura na casa espírita. Para concluir que o que a gente procura na casa espírita, a gente também, obrigatoriamente, pode encontrar em outra parte. Eu não estou querendo que a gente substitua outra coisa pela casa espírita. Não. Eu estou querendo que a gente amplie a nossa reflexão a respeito do porquê as casas espíritas estão fechadas. Porque elas não estão fechadas sem razão. E não é para que a gente não se contamine apenas. É para que a gente aprenda outras coisas bem mais profundas. Tá? Então, para nossa amiga que fez o comentário, vamos prosseguir nos nossos estudos. Vamos prosseguir. A gente precisa aprofundar os nossos estudos e parar de apenas ler os livros espíritas, apenas ler as letras que estão lá, para que a gente comece ou continue a se estudar frente ao livro espírita, que é maravilhoso. Mas o livro espírita está falando conosco. E muitas vezes a gente não está permitindo que ele nos toque. A gente lê, ele está falando comigo. Qual é a minha resposta? Qual é a minha transformação diante do que esse livro está me instigando a ser? Isso eu não preciso da casa espírita para fazer. Aí nós temos a nossa amiga Inês Gomes de Sá, que fez o seguinte comentário. E perguntaram a Jesus, Mestre, se tu pode multiplicar os pães, e disse, quem comer deste pão nunca sentirá fome, então multiplique agora. E Jesus responde, eu sou o pão da vida, e quem comerás deste pão jamais terá fome novamente. Assim, quem tem Jesus dentro de si, aprende a se conhecer a si mesmo, e a enfrentar as tempestades. Que bela e linda passagem é essa, né? Jesus nos falando o que ele representa, o que ele pode representar na nossa vida, não é? Você disse tudo, porém, ainda fica a questão, como eu faço para comer deste pão? O que é comer desse pão? É acreditar em Jesus? Não. Não é. É repetir as palavras dele? Jamais. Jamais que é só isso. É senti-lo. É ampliar o espaço que ele tem dentro de nós. Isso a gente vai ter que aprender a fazer. E só vai aprender com esforço, com dedicação. E eu não estou falando para também largar tudo e ir atrás disso, mas é fazendo tudo considerando isso. Gente, a doutrina é uma forma de viver. É uma nova forma de viver. A doutrina e o Cristo, nessas duas coisas, são quase a mesma coisa, para mim. Se a gente tirar o Cristo da doutrina, não sei se sobra muita coisa. Por isso, são duas questões absolutamente interligadas, definitivamente unidas. É uma nova forma de viver, de pensar e de sentir. E nós precisamos educar a nossa mente, o nosso coração, que é quem sente e quem pensa, para que possamos olhar as coisas e a nós mesmos desta nova forma, bem menos humana, né, para que a gente sofra menos, inclusive. Precisamos viver olhando tudo sobre a ótica da imortalidade, né, sem se apegar ao que
não tem valor, né? Para que fique dentro de nós aquilo que importa, né? Então, sim, fica a questão que cabe a cada um: o que é comer esse pão que tirará para sempre a minha fome? Esse trabalho nos espera. Então, nós temos aqui a Rejane, um comentário dizendo gratidão eternas, que Deus abençoe. Muito obrigado. E depois nós temos uma questão de Luiz Henrique Marques, que ele diz o seguinte: as doutrinas cristãs correspondem juntas na maior crença do planeta, porém compõem apenas 1/3 dos habitantes. A grande maioria, ou seja, 2/3 dos habitantes, não seguem o cristianismo. A maioria dos espíritos encarnados do planeta não está preparada para seguir Jesus? Esse é o questionamento. Muito bom. Insisto, não consigo admitir que uma pessoa, encarnada ou não, lembrando que há mais pessoas desencarnadas que encarnadas, não tenha capacidade de seguir o Cristo. Cada um no seu nível. Não tem a capacidade. Não consigo. Para mim é inadmissível. Né? Porque representaria que há privilégios, e sabemos que não há. Que há incapazes para a luz, sendo que Jesus diz que sois luzes, seus deuses. Então todos nós somos luz. E toda a vida, com V maiúsculo, talvez represente apenas o trabalho de acender a própria luz. Precisamos ponderar que todos, 100% da população encarnada já foi informada do que precisa fazer. 100% da população humana. Mesmo que 100% não conheça o Cristo, não seja cristão. Alguns, talvez, é possível pensar que nessa encarnação não ouviu falar do Cristo. É possível. Pensando só nessa encarnação. Mas em toda parte, sabemos, o Cristo mandou a sua mensagem através de um Krishna, através de um Buda, através de um Gandhi, através de um Maomé, através de todas as religiões, inclusive as não cristãs. Há imensa similaridade em quase todas elas. Uma religião que não tenha preceitos que vise melhorar o seu adepto não pode sequer ter este nome de religião. E se qualquer uma, ou se todas as religiões bem designadas, levam aquela pessoa a ser uma pessoa melhor, mais feliz, ou mais em sintonia com a natureza, com a vida verdadeira, essa religião não sabe, mas é cristã. Por quê? Porque está em sintonia com as leis da vida, que são as leis, as únicas leis. Então, eu estou me referindo, inclusive, àquelas populações mais, como que eu vou dizer? Aquelas mais isoladas do planeta. Aqueles indígenas mais isolados, aqueles seres mais separados de todos, que talvez não saibam ler, não tenham acesso a nada dessa nossa civilização dita tão avançada, né? Ainda assim, é possível, tenho certeza absoluta, faz todo sentido que essa pessoa é amparada pelo Pai, através da mesma estrutura espiritual que cada um de nós. Que o amor do Pai ainda alcança com a mesma intensidade e que ele recebe estímulos extremamente positivos para melhorar a sua ética, melhorar como ele se relaciona com a vida, com a natureza e certamente com as pessoas que o cercam. Então, não me preocupa o fato dos espíritas serem um número pequeno, dos cristãos serem apenas 1/3 da população. Não me preocupa. O Pai trabalha até hoje, lembra? E Jesus
certamente não negligencia a sua responsabilidade, que, apesar de nos parecer imensa, está à altura do tamanho do seu amor por todos nós. Não tenhamos menor dúvida disso. Na verdade, Cristo veio nos falar da lei de Deus, né? Que é do amor. Mas essa lei está em todos os lugares, em todos os tempos, Sempre. né? E então, na verdade, é só um caminho, uma forma de nos esclarecer. Sim, Um dos caminhos de nos esclarecer, né? sim, exatamente. Por isso que a gente não deve lamentar tanto quando a pessoa é de uma religião A ou B. Ela está aproveitando o contexto? Está tudo ótimo, então. Aí nós temos um comentário da nossa amiga Maria Aparecida Urtigosa, é Cida Urtigosa de Garça. Edgar, gratidão, Deus te abençoe. Aí nós temos um Obrigado. comentário da Nai Vieira. Ela disse: cheguei ao centro espírita para tomar um passe, sem nem saber o que era, com aquela esperança que tirasse o mal olhado e me tirasse da depressão. E encontrei a paz e muito conhecimento, coisas que não compreendia antes. Me refiz e agradeço imensamente a atenção que me deram ao momento, pois me curei e me refiz com os ensinamentos. Aí depois nós temos, se você quiser comentar, Edgar, nós Veja, estamos partindo para finalizar a para o nossa final, reunião. um rápido comentário. Veja como a Casa Espírita é um lugar fantástico, né? Onde ela teve a oportunidade de receber o carinho, porque na verdade, olha só, alguém ou algumas pessoas lhe deram do próprio coração para ela. Não foi a Casa Espírita, foram as pessoas que estavam lá. Muito bonito isso. Muito bonito. A Luciana Pasquim fez o comentário. Verdade, ler e não praticar será mais cobrado. O nosso lar é um lugar onde devemos exercitar tudo o que lemos. Nos esforcemos. Boa tarde. É isso aí. O nosso grande exercício é em casa. É lá. Lá que nós podemos ser mais felizes com essa nova forma de ver o próprio lar. Aí nós temos o comentário do Valci Silva. Boa tarde a todos, saindo para outra atividade até às 20 horas na conferência com todos. Abraços. Legal. Nosso querido amigo Valci que estará aqui. E ele parabeniza o Edgar. Parabéns, Edgar Miguel, pelas reflexões. Muito obrigado. E a Helena Gonçalves, a Leninha, ela diz gratidão por tudo, Edgar, Deus o abençoe. E a Muito Mari obrigado. Cleide Costa, que bonito, Edgar. Então, Obrigado. finalizando o nosso encontro, esse encontro maravilhoso, talvez era para tudo isso ficar registrado, Edgar, porque É, nós não estávamos gravando as discussões da sala virtual. E confesso a você que me emocionei aqui em muitos instantes. Me emocionei com essas reflexões sobre Jesus, que realmente, quando pensamos nele, quando nos olhamos ou olhamos o próximo como ele nos olha, nos traz uma alegria, uma paz que é impossível até descrever. Eu acho que cada um apenas tem a capacidade de sentir, como você diz, da sua forma, do seu momento, conforme o seu próprio exercício. Mas é uma alegria imensa. Então, que Deus abençoe e ampare, apesar que Ele já nos abençoe, já nos ampara constantemente. Mas quando nós dizemos isso, na verdade, é para lembrar, né? Lembrar a Dalva, na cada um de verdade, é o vocês. seu desejo em ação. Sim, Por isso que é sim, precioso, isso, não é? porque é algo tão gostoso quando nós desejamos algo de bom, né? Sim, E também para que as pessoas tenham certeza de que Deus está nos amparando, que Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, nos ampara constantemente, como disse tão bem Edgar. Então, que Deus continue nos amparando, nos iluminando e que continuemos juntos, não apenas nesses poucos instantes que terminam, mas à noite, às 20 horas, teremos Edgar Miguel, Valci Silva, Marília Candeloro, todos juntos para que legal. finalizarmos esse evento. Mais uma hora, apenas, pouco tempo, uma hora,
mas será com certeza mais um momento de muita luz para todos nós. Edgar, minha imensa gratidão, gratidão a todos vocês que participaram conosco nos comentários, que trouxeram todo essa capacidade de para nós comentarmos, né, Edgar? Porque se eles não tivessem conosco comentando, ficaríamos só nós dois falando aqui, não teria muito sentido, né? Então, Com eles ficou assim, bem mais gostoso, né? fica muito melhor. Então, muito obrigada a cada um de vocês, que Deus abençoe e ilumine vocês também. Esperamos a todos às 20 horas. E Edgar, eu peço a você que faça a prece de encerramento para todos nós. Com muita alegria. Vamos fechar os olhos, olhar para dentro, em busca desse Jesus. Ele está lá, dentro de nós, em algum lugar, à nossa espera. Localizá-lo faz parte do nosso trabalho de nos aproximar dele. Obrigado, Mestre. Talvez o Senhor seja aquele que mais sabe nos tocar em pontos que ninguém mais é capaz. Pelo seu amor tão especial, tão permanente, tão profundo, e que há tanto tempo nos ama assim, tão intensamente. Obrigado, Mestre. Obrigado. E que essa gratidão seja transmutada com o nosso esforço, certamente, cada vez mais, na alegria de viver, no olhar brilhante quando enxergamos o outro, no ouvido atento e interessado quando o outro fala, no perceber a grandeza da tua presença e do Pai na natureza e nas coisas que nos cercam. Obrigado, Mestre, por este instante tão precioso que nos permitiu viver. Que assim seja. Que assim seja. Então estejamos todos juntos à noite, às 20 horas, nesta página da USA Intermunicipal de Garça, para encerrarmos o nosso evento com muita paz, muito amor e muita luz. Esperamos todos vocês e até lá. Um grande abraço. Que Deus abençoe. Tchau, tchau, Edgar. Tchau, tchau. Gratidão por tudo. Que Deus abençoe a Gratidão. todos nós.